Boa tarde a todos. Damos início ao nosso painel CNI, o papel do setor privado na descarbonização. Neste painel, iremos debater o papel crucial do setor privado na descarbonização como vetor de inovação e investimentos em soluções sustentáveis que acelerem a transição para uma economia de baixo carbono, fortaleçam compromissos climáticos globais e estreitem relações comerciais internacionais. Estão conosco aqui no palco Teimur Hausinov, diretor de estratégias da Pasha Holding, Bianca Conde, gerente-geral de sustentabilidade da Vale, Ângela Pignatti, diretora de sustentabilidade da Natura, e o superintendente de meio ambiente e sustentabilidade da CNI e moderador deste painel, Davi Bontempo. Davi, a palavra é sua. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Estamos aí caminhando para a reta final, né? Teremos aí mais um painel na parte da tarde, mas para encerrar o dia de hoje, acho que hoje tivemos aí grandes discussões, né, de vários setores. Relacionamos agora no painel anterior a parte de financiamento, um tema super importante, transversal, que a gente vem discutindo e cada vez mais, né, nos aproximando do setor financeiro para que a gente possa convergir nessa agenda de sustentabilidade, na agenda da descarbonização. Me lembro que estive aí, se eu não me engano, na COP de Glasgow, e no final da COP a gente precisou fazer uma visita a Dubai. E lá em Dubai, durante a sua Expo, se falava em dois grandes temas: segurança energética e segurança alimentar, e também, claro, sobre carbono. Voltamos para a CNI, desenvolvemos, internalizamos toda essa agenda, criamos uma estratégia de descarbonização e desde então a gente vem implementando, e é essa estratégia que vem orientando todos os painéis aqui da CNI. Então a gente fala de energia, a gente fala de carbono, de economia circular e também aí da parte de bioeconomia, já preparando para a nossa COP que vai acontecer no ano que vem. E esse sim vai ser um dos temas mais aderentes, né, ao contexto brasileiro, à especificidade também do nosso país. Acho que hoje a gente tem um painel aqui bastante diversificado, né, vários setores, setor de mineração, cosmética, também a Pachá, que eu conheci aqui no mês de julho, né, tive com o diretor na ocasião, né, a gente conversou bastante sobre a empresa, sobre o papel da empresa dentro da descarbonização, e surgiu também o convite para a gente interagir novamente, mas já num contexto mais aí com outras empresas e aqui no estande da CNI, também para conhecer como que a gente poderia aí aprimorar toda essa relação. É uma agenda que ela começa, né, colocando as vantagens comparativas do Brasil, né? Então temos aí energia limpa, temos uma indústria que consome energia e emite pouco, segundo maior produtor de biocombustíveis, água e também aí a maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% só na Amazônia. Grande questão, é claro, a gente dá competitividade a essas vantagens comparativas. E eu sempre me pergunto, toda vez que a gente vai fazer uma edição de COP, o que mais que a gente poderia trazer? Que inovação que a gente poderia agregar? Da mesma forma que se faz isso dentro de uma agenda que passa a ser cada vez mais incorporada dentro da estratégia corporativa. Hoje, sustentabilidade é fator-chave. Grandes empresas já incorporaram, seja pela questão regulatória, imagem, reputação, o papel do consumidor em termos de tomada de decisão, e toda a parte regulatória e legal que vem sendo endereçada tanto a nível nacional quanto internacional. E uma pergunta que eu sempre faço: COP ou a questão climática hoje, ela é capaz de viabilizar a geração de negócio? É possível a gente olhar para essas duas temáticas de forma conjunta, questão climática e também comércio internacional? Então, eu queria começar aqui já com a Bianca para que ela possa colocar o seu ponto de vista. Maravilhoso, obrigada, Davi e meus colegas aqui de palco. É muito bom estar aqui conversando com vocês sobre toda essa pauta da COP30 e o que vem por aí.
É claro que a mineração, eu gosto de falar que ela é parte do problema e da solução, né? Então, assim, começa pelo um acknowledgement, né? Um reconhecimento que é um setor de difícil abatimento, é um setor que precisa reduzir as suas emissões, que precisa investir e buscar acesso a financiamento que traga soluções de baixo carbono. É um setor que precisa ter uma logística mais integrada, né? Uma infraestrutura crescida no país para conseguir fazer essa descarbonização. Mas também é parte da solução. Tem o minério necessário para você conseguir fazer essa transição energética, né? E essa transição energética que ela é global. Então, ela extrapola o que é o país e ela vai para o comércio exterior, causando aí uma necessidade de estreitamento de relacionamento com os seus clientes para ajudá-los a descarbonizar também. Então, um ponto interessante da Vale é que 98% das nossas emissões, elas estão na nossa cadeia, né? E, na verdade, na siderurgia especificamente. Então, não existe descarbonização do aço sem a mineração, sem o produto que a gente oferece e sem parceria para ajudar com que os nossos clientes descarbonizem, né? E esses clientes que estão majoritariamente na China, no Taiwan, na Coreia, na Europa, né? Então, a gente tem 50% das nossas emissões de escopo 3 já em MOUs. Então, a necessidade de você criar parcerias para conseguir entender quais que são as rotas tecnológicas e como é que você divide riscos, custos, oportunidades para conseguir fazer isso acontecer. Então, uma coisa muito importante para a COP30 é trazer a mineração para dentro da pauta. E é a primeira COP que eu estou vendo a mineração forte como parte do diálogo, né? Não estou dizendo que está tudo perfeito, mas tem que fazer parte da discussão para a gente conseguir evoluir. E aí, a outra questão, que também é importante para a Vale, pela nossa operação na Amazônia e pela COP30 ser na Amazônia, é a gente conseguir, de fato, trazer esse bioma para a pauta. Trazer a questão da bioeconomia, trazer a questão da restauração, trazer a questão da adaptação que a gente precisa fazer, né? Então, assim, qual que é o papel do setor privado dentro de tudo isso? E como é que a gente impulsiona? Então, essas são um pouco das pautas que a gente enxerga dentro de tudo isso e como é que a gente está se preparando para a COP30. Perfeito, Bianca. E muitos perguntam, né? Davi, qual que é o setor que mais precisa descarbonizar? Eu sempre falo todos. Eu acho que a meta brasileira é economy-wide, né? E cada setor tem o seu papel, né? Claro que de forma também proporcional, né? Em termos de responsabilidade. Mas envolve todos os setores, né? Inclusive construção, seguradoras, né? O setor bancário, o setor de financiamento, que está cada vez mais presente aí também nas discussões da CNI. E eu sei também que a Pachá, ela trabalha muito a questão de construção civil, seguradoras e também resseguros. Como é que você define essa estratégia hoje de baixo carbono e como que você enxerga em termos de oportunidade de negócio? Thank you very much, David. Pleasure to be here among you guys É today. um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós, como um ator no setor móvel no Azerbaijão, isso aqui é um assunto de todas as verticais que estamos presentes. Quando vemos o assunto da parte de serviços bancários, temos que ter um papel significativo a desempenhar trabalhando com os nossos clientes nas suas jornadas de descarbonização e naqueles clientes, especialmente aqueles hard to abate, como cimento, fertilizantes e aço. Em termos das nossas próprias operações, já estamos pensando nos escopos 1 e 2, no setor bancário, em como podemos descarbonizar as nossas próprias emissões e também emissões que resultam de compras de serviços dentro do contexto do escopo 2. A conversa mais desafiadora que estamos tendo em torno do escopo 3, que se refere à nossa cadeia de suprimentos e às carteiras dos bancos. A infraestrutura e capacidades para podermos fazer isso são, na minha opinião, vão precisar aumentar. Ainda estamos no início da jornada e ainda temos uma série de questões. E
Um dos bons desenvolvimentos que ocorreram nesta COP é que o Banco Central do país, como regulamentador do setor financeiro, lançou uma taxonomia, um dicionário que vai nos ajudar como bancos a entender os tipos de projetos que vão ser qualificados como verde e trabalhar com os nossos clientes do lado corporativo. O Azerbaijão fez um bom trabalho no desenvolvimento da taxonomia, colaborando com instituições financeiras internacionais, para lembrar colegas e o público que não todos os países, inclusive países em desenvolvimento, têm taxonomia. O Reino Unido não tem uma. É um país desenvolvido. Esse é um dos bons desenvolvimentos. Temos aqui um mapa sustentável financeiro que o Banco Central emitiu e vamos nos ater a este mapa na nossa parte. Como país, houve um anúncio de 2 bilhões de ASEAN, da nossa moeda local, de financiamento de projetos verdes no Azerbaijão até 2030. E os nossos 2 bancos, o Pasha Bank e o Capital Bank, certamente terão um papel significativo aí. Estamos pensando em outras verticais, especialmente na área no ambiente de construção e eficiência de energia que temos uma presença forte neste país, e isso vai ser uma questão. Metano na agricultura é outra questão que também estamos pensando, e, obviamente, considerando as ambições do país em desenvolver projetos de energia verde, recentemente decidimos contribuir para esse setor também, e com uma série de projetos de energia solar e eólica no pipeline, e teremos geração de crédito de carbono, e esse será uma contribuição positiva para o conjunto de emissões de carbono que ocorrem como resultado de geração de energia térmica. Então, isso é o que temos em andamento do nosso lado. Obrigado. Pachá, quando estive aqui também no Azerbaijão, a gente conheceu alguns outros empreendimentos, né? Dentre eles o Porto de Baku. O Porto de Baku, né, é um porto muito bem localizado, bem se modernizando cada vez mais, um senhor de operação e também de gestão bastante aí, consciente e também qualificado para tocar esse porto. Estavam estabelecendo corredores verdes também e atraindo, né, outras importações, commodities e tudo mais. Mas foi aí uma experiência sensacional no sentido de entender, né, a agenda também do Azerbaijão a partir do comércio exterior. Mas eu queria passar a palavra agora para a Ângela. Ângela, qual que é a sua perspectiva em relação a negócios também de comércio internacional? Eu sei que Natura tem uma conexão muito grande com a agenda de biodiversidade. Estive lá em Cali também, vi a atuação da empresa. Hoje a gente não consegue mais dissociar a agenda de biodiversidade da agenda climática, né? Tanto é que a gente já percebe aqui uma presença maior dessa agenda, né, de soluções baseadas na natureza e por aí vai. Tenho a certeza também que no ano que vem vai estar muito presente, mas eu queria ouvir você, se a agenda de sustentabilidade e mudança climática é uma oportunidade também de interagir melhor no comércio internacional. Davi, obrigada pelo convite, obrigada meus amigos palestrantes aqui, a plateia também, porque depois de uma semana de COP está todo mundo cansado já. Eu acho que gostei muito da tua abordagem de falar que todo mundo conta, né? Toda empresa conta, e a gente, como empresa de cosmético, sempre levou essa agenda de transição climática muito séria. Então, a Natura vem desde 2007 numa jornada de neutralização. Então, desde 2007, a gente neutraliza 100% da nossa cadeia de valor, mas a gente está na transição de neutralização para Net Zero. A gente é comprometido com SBTi, Escopo 1 e 2, Net Zero até 2030, redução de 43% de Escopo 3 e até 2050 Net Zero. Sem dúvidas, eu acho que para a gente tem um mantra dentro da Natura, que é transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio.
é uma forma diferente de olhar. Você pode olhar tudo como risco, mas você pode transformar isso em oportunidade de negócio, e é o que realmente é importante para a gente e faz diferença na agenda. A nossa agenda, Davi, como você mesmo citou, ela anda biodiversidade e clima muito junto, e eu espero até que isso, eu tenho advocado muito nesta inspiração, que a gente deveria levar essas agendas muito juntas e, inclusive, incluir o pilar social, porque na nossa vida nada ocorre de forma dissociada. E a gente tem dedicado, então, além de toda a descarbonização da cadeia, e falando em internacionalização, eu acho que os grandes desafios que a gente tem em escopo 3, que é o nosso maior impacto, 98% do nosso impacto está no escopo 3, são os diferentes aspectos, principalmente nos países na América Latina. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem a sorte de ter um metanol que ajuda muito em descarbonização de transporte, mas ele não está tão disponível nos outros países, né? Então, cada país precisa buscar sua própria solução baseado na matriz energética. Por outro lado, a gente tem usado, sim, toda a parte de soluções baseadas na natureza, como escalar sistema agroflorestal para Dendê, como toda a cadeia de biodiversidade que a gente tem hoje na floresta amazônica, com 44 comunidades, atingindo mais de 11 mil famílias, que você gera renda para as pessoas. Com isso, a gente consegue proteger 2 milhões de hectares de floresta em pé e reduzir carbono. Enfim, a gente tem várias iniciativas, desde gerar income para as famílias via compra de insumos, mas também através de projetos de conservação que eu pago por serviço ambiental para que eles mantenham a floresta em pé. E, por último, só para fechar aqui, na cadeia de fornecedores, a gente sim criou o que a gente chama de aliança regenerativa de supply chain, que a gente chama nossos top fornecedores, então, top 10 influencers de carbono para matéria-prima, para material de embalagem, e a gente vem discutindo com eles quais são os planos de transição deles, né? Porque acho que, como falou a colega da Suzana no painel anterior, se cada um tomar a sua responsabilidade pelo escopo 1, a gente resolve o problema de todo mundo, né? É uma mudança sistêmica a favor da gente manter um planeta possível e viável para o futuro. Obrigado, Ângela. E como a gente fala, né, em escopo 1, 2 e 3 aqui, né, e dificuldades, né, que são diferentes. A CNI mesmo, no dia 14, no nosso evento, Diálogos, a gente anunciou a compensação, né, principalmente de escopo 3. Né, então, é uma boa prática que a gente internalizou em parceria com a Ambipar. Né, então, é um trabalho que a gente faz também em relação à imagem, à reputação, mas também, principalmente, para fazer, né, o nosso papel e fazer a nossa parte e também incentivar com que outros façam. Né, acho que é um papel de organizações grandes, né, como a Suzano, como a Natura, como a Vale, né, como a Pachá, de incentivar para que os pequenos que estão ali localizados naquela cadeia de fornecedor também, né, passem a fazer, né, toda essa agenda relacionada à questão climática e de sustentabilidade. Né? Não é só cobrar, é ensinar também, como a gente vê vocês fazendo. E por falar em parceria, eu queria já perguntar para vocês, como que como que a parceria ela tem um impacto na geração de negócios, né? Como gerar parcerias, tanto nacionais como internacionais, pode ampliar, né, esse alcance quando a gente fala dessa agenda de mudança climática. Iniciar aqui com a Bianca. A parceria ela é fundamental. Não existe nenhuma forma de enfrentar a crise energética que a gente tem, né, a crise climática, sem a parceria. Porque no final do dia a gente não faz o dever de casa do nosso escopo 1 sozinhos, então a gente tem que começar a dividir riscos, dividir custos e conseguir também criar sinergias entre as partes. Um exemplo que eu dou assim para tentar concretizar, na Vale, por exemplo, é a parceria que a gente fez na Green Energy e também da Petrobras, né? Então, como vocês devem saber, a Vale ela consome muitos litros de diesel, na verdade são 1 bilhão de litros de diesel por ano,
E a gente precisa começar a achar outra fonte, outro combustível alternativo que seja de mais baixa intensidade de carbono. Para poder fazer isso, você precisa desenvolver, seja hidrogênio, seja amônia, seja metanol, né? Entender como fazer isso de uma forma responsável, entender como que você consegue criar essas estruturas e essa infraestrutura dentro do país. Para fazer isso, você precisa de financiamento, você precisa de parceiros, você precisa da infraestrutura, você precisa do licenciamento e por aí vai. Então, assim, se você não tiver um parceiro, a chance de dar aquela paralisia e falar assim, o problema é muito grande, eu não vou fazer, é muito alta. Quando você vem junto e você cria parcerias com parceiros que trazem outras competências para dentro da conversa, tipo uma Petrobras, que já atua com combustível, por exemplo, você começa a falar assim, não, tá, talvez esse problemão vira um problema um pouco mais fácil de mastigar e trabalhar, né? Então, assim, esse é um exemplo. Outros exemplos que a gente faz, que são menos no sentido do negócio em si, mas muito por causa de onde a gente está alocado, são parcerias de bioeconomia, né? Então, a Vale, a nossa maior operação é na Amazônia, a gente atua na Amazônia há quase 40 anos, e com isso, pela nossa operação, que ela de fato impacta a natureza, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de restaurar e proteger esse bioma. E com isso a gente vem fazendo parcerias com pequenos e médios produtores para conseguir trabalhar a restauração, né? Então essa restauração que ela faz com que você tenha a floresta, uma área degradada que é transformada em floresta, que você tenha essa restauração que traga geração de renda para aquela população e que você consiga, de fato, integrar a natureza, o social e o clima. Por que isso é importante, mesmo sendo uma mineradora, né? Você precisa ter isso para quê? Para você ter um território estável. Se o seu território tem instabilidade, tem desigualdade, tem pessoas na miséria, isso é um impacto para você como negócio. Isso é um risco para você como negócio. Então, é a nossa responsabilidade trabalhar essa parceria, trabalhar essa resiliência do território onde a gente atua e da cadeia a partir da parceria para conseguir descarbonizar. Então, esses são 2 exemplos que a gente usa. Perfeito, Bianca. Você falou sobre competência, né? Lembrei agora que o próximo painel é sobre Green Skills, né? Claro que não é só sobre competência, mas também envolve competência. Oportunidades, um assunto que não é tão falado ainda, né? Mas que a gente sabe que vai precisar ser endereçado, né? Hoje a gente não sabe como que o Brasil vai receber essa nova economia, né? Uma economia baseada em energia, em carbono, né? em economia circular e também na parte de conservação florestal. Mas vamos continuar aqui na agenda de parcerias. Queria ouvir agora a Pachá. About partnerships, please. Yes, David, as my colleague from... Sim, como a minha colega da Vale mencionou, uma parte importante dessa equação são as parcerias. O Azerbaijão, nesse sentido, é um pouco parecido com o Brasil, por conta do modelo econômico. 90% das exportações são de óleo e gás, de petróleo e gás, e isso faz a economia ficar no ar. Nós temos outros setores na economia também, mas há outros setores que são relevantes, mas não temos, felizmente, problemas com gás. A gente tem uma geração de gás que é muito mais limpo em termos de geração de energia, e nas parcerias, para, por exemplo, descarbonizar a geração de energia, temos colaboração com provedores de tecnologia, e isso é uma parceria importante. Se conseguirmos descarbonizar o processo atual, em termos de geração de energia, produção industrial, então, isso já seria um ganho significativo, uma vitória para o país. A Pachá é um financiador de algumas dessas atividades. Do ponto de vista de cadeia de suprimentos, as empresas domésticas estão nessa jornada de descarbonização. Mas não é uma conversa muito fácil de se conduzir. Há questões não só de financiamento,
mas de capacidade e conhecimento. E também é algo que requer um diálogo constante. As mensagens que precisam ser transmitidas para as instituições relevantes e para os stakeholders é que deve haver incentivos para que a gente consiga jogar esse jogo para uma parte da nossa cadeia ser capaz de embarcar nessa jornada conosco. O que nós veremos, as pequenas e médias empresas têm que estar no barco e temos que ter um documento de contribuições. Nós estamos atualizando esse documento e será publicado em breve e falará sobre a nossa matriz e o papel da cadeia de suprimentos no contexto do escopo 3. É inegável a importância do escopo 3 nas cadeias de suprimentos. A gente, de 1 a 14 no escopo 3, nós temos que admitir que em todos os setores as emissões são relevantes. E a gente e é um pouco contraintuitivo esse fato. Mas essas são ações que a gente tem que tomar e tem que fazer a regulamentação, acompanhar as conversas e temos que regular também outros setores da economia. E estamos fazendo isto atualmente. Quando você falou sobre financiamento e pequenas empresas, logo me lembrou a dificuldade que esse tipo de cluster tem hoje no Brasil. Eu acredito que no Brasil e no mundo, né? E isso, claro, muito relacionado com a agenda de financiamento, né? E aí, no caso da América Latina, de um montante total de 600 bilhões de fluxo de capital internacional, apenas 4,5% a 5% vai para a América Latina e Caribe. Brasil menos ainda. Mas quando a gente olha para micro e pequenas empresas, a gente percebe uma preocupação em sobrevivência no mês seguinte, se naquele mês seguinte vai ter fluxo de caixa ou não. Claro que a questão regulatória ela vem depois, a gente precisa desenvolver mecanismos de garantia coletiva para que ela possa acessar esse crédito, mas a agenda de financiamento, com certeza, ela é bastante transversal. Mas, Ângela, vamos escutar você e saber da importância da parceria. Eu sei que a Natura faz muita parceria, né? Com certeza tem uma rede bastante aí completa, mas queria que você contasse para a gente um pouquinho. Legal. A importância. Mas eu vou falar de duas parcerias, talvez não tão óbvias, porque todo mundo vai esperar que a gente fale de comunidade, né? E eu queria trazer, como você estava falando de financiamento, e para mim financiamento é uma pauta crucial para a gente levar essa agenda adiante, para poder escalar tudo o que a gente faz. Eu queria trazer para a mesa, a gente desenvolveu um mecanismo de blended finance para ajudar financiamento dos agricultores nossos a fazer plantio ou a próxima colheita. E esse mecanismo ele é composto de um braço que é um certificado de agronegócio e um braço filantrópico para a gente ajudar a melhorar a infraestrutura dessas comunidades. E nesta parceria, então, né, quem entrou para o Blended Finance, o Fundo Vale é um dos investidores, a gente tem a IFC como segundo investidor e tem o Good Energies Pórticos como terceiro investidor nesta primeira onda. Então, isso para mim é um exemplo super potente de como empresas das mais variadas possíveis pode agregar num mecanismo financeiro e dar um fim que ajude a escalar, né? Então, esse para mim é bem legal. E um segundo mecanismo que ele é muito simples, e aí eu me inspirei na fala da Bianca, porque é a história, às vezes você está tomando conta do seu escopo, nesse caso não era escopo 1, é o nosso escopo 3. Vocês sabem que a gente, na América Latina, nós temos 4 milhões de consultoras, no Brasil são quase 2 milhões, que a cada 21 dias eu tenho um carro levando pedido, entrega de produto na casa de quase 2 milhões de pessoas. É o last mile que a gente chama, que é feito com carros pequenos. Sempre o motorista ele faz a escolha entre abastecer com gasolina ou com álcool. E a gente queria forçar que ele use álcool, porque meu impacto de carbono despenca drasticamente. Enquanto a gente tentava fazer esta solução dentro de casa, em parceria com o nosso transportista, a gente não conseguia mudar a lógica.
Aí a gente foi através lá do Shellbox, e os caras têm um cartão de fidelidade, então gera novo negócio para a Shellbox, porque ele está introduzindo um novo cliente, ele dá um desconto para converter, um desconto extra, né, naquela nossa conta gasolina álcool, para fazer com que esse cara escolha usar álcool, e aí a gente beneficia toda a cadeia. Mas eu trago a luz para essa coisa da gente abrir a cabeça, porque às vezes você não acha a solução sozinho dentro de casa. Quanto mais parceria, melhor. Eu acho que a Amazônia tem sido um celeiro de pequenas startups assim com soluções incríveis para tudo. E a gente, principalmente empresas maiores, tem que estar atenta para fazer essas boas parcerias. Excelente, Ângela. Trouxe vários pontos, né, aí relacionados. Financiamento é importante, o incentivo econômico. Acho que aqui no Brasil, aqui não, né, lá no Brasil, a gente está muito acostumado a trabalhar um lado da política pública, que é o comando, controle e fiscalização. No caso que você citou, guardadas as devidas proporções, é o incentivo econômico que muda a chave. Claro, o Brasil tem muita alternativa, né, em relação a combustíveis, né? Mas eu queria já introduzir uma outra temática aqui para que a gente possa fazer uma rodada mais rápida, né, devido aí ao horário. Mas existe um ponto que está muito relacionado à questão da parceria, que é a comunicação. Eu acho que hoje a gente precisa aprimorar essa comunicação a nível governamental, a nível empresarial, a nível de novas organizações. Acho que esse foi um dos motivos que a CNI vem investindo bastante em dar essa voz no contexto internacional, montar o ambiente para que as empresas possam mostrar como que é a sua contribuição em relação a uma transição para uma economia de baixo carbono. Acho que a gente precisa comunicar melhor. Em Belém, a gente vai ter uma oportunidade grande de mostrar em que o Brasil é competitivo quando se fala de sustentabilidade. Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade. E eu queria saber de vocês, o que vocês vão mostrar, no caso da Pachá, o que acharia que seria interessante que o Brasil mostrasse dentro da COP de Belém. Vamos lá. Bom, quem começa primeiro é sempre mais fácil, né? Desculpa, Ângela e meu colega aqui, Temor. Vamos lá. Eu acho que, assim, em relação à comunicação, a gente gosta de usar essa palavra como se ela fosse uma coisa só, mas, na verdade, a comunicação ela é variada para cada público, né? Então, assim, a primeira coisa eu acho que é entender com quem que você está falando. Então, se a gente estiver falando sobre clientes de aço, aí as nossas mensagens chaves vão ser que a gente é parceiro de escolha, que a gente tem um minério de alta qualidade, que vai ajudar a descarbonizar, que a gente consegue criar MOUs que vão trazer rotas tecnológicas que diminuem os riscos para ambos os lados, que as competências vão acontecer. Se a gente estiver falando sobre comunidades indígenas que estão no nosso entorno, né? Então aí a discussão é como é que pode se criar uma discussão colaborativa, como é que a gente cria instrumentos e mecanismos de engajamento significativo para a gente poder, dentro do território, atuar com vizinhança, né? Eu não vou dizer consenso porque nunca há, mas vizinhança, que a gente consiga entender as necessidades de cada um, a importância da mineração, a importância da terra indígena, a importância da bioeconomia e juntos conseguir construir uma Amazônia que atenda às metas NDCs do Brasil e a nossa crise climática como mundo. Então, assim, vai depender muito do público, tá, Davi? Não vou citar todos os públicos, senão todo mundo vai dormir aqui, mas a ideia é que clima, natureza e o social, como a Ângela falou, são agendas integradas e são agendas específicas para cada um que você está falando. Então, parte de um entendimento de com quem você está falando, quais são as suas competências e como você consegue criar parcerias. E essa é a postura que a gente vai ter. Excelente, é uma gestão de stakeholder, né? E clima não tem fronteiras, né? A gente precisa trabalhar com o que a gente tem à mão, né, para que a gente possa influenciar. Queria ouvir a Pachá também, Tani? Como que ela enxerga oportunidades, né? Você falou na fala anterior que o Brasil tem algumas similaridades, né, em termos aí de composição, né, Azerbaijão, Brasil, mas como é que você enxerga essas oportunidades, né, trazendo aí as características do Brasil na próxima COP? Essa pergunta é fácil de responder. Como eu falei, um ponto importante a se ter em mente é
essa distinção que é feita quando falamos de descarbonização. Muitas pessoas falam sobre projetos de renováveis, de energia renovável apenas, mas para cada economia, com suas características, em economias como as nossas, temos que pensar em alavancar a infraestrutura de energética e descarbonização das tecnologias em uso atualmente. O que já contribuiu para o desenvolvimento do país, mas são baseadas em hidrocarbonetos. Se pudermos trabalhar com tecnologias como captura de carbono ou descarbonização da produção de energia térmica, em qualquer um desses pontos do processo, nós deveríamos conseguir conversar sobre isto confortavelmente. Não vamos falar apenas de renováveis, vamos falar de tudo. Nem todos os projetos que gostaríamos de implementar globalmente, quando falamos no mundo todo, em termos de descarbonização e renováveis, mas todos esses projetos são viáveis. Temos que aceitar isso. O que faz com que o financiamento desses projetos, as instituições financeiras que financiam, temos também todas as instituições financeiras que ter essas conversas difíceis e desafiantes. Então, outra questão que eu gostaria de trazer é que, em termos de comunicação das atividades, no local de presença do nosso setor é fácil, porque nós somos o ponto de início das ações. Então, o que fizermos estará disponível, estará sendo divulgado. Essa é uma fruta fácil de colher, está madura. Então, a nossa presença na região e a nossa ambição global, nós temos que ser exemplos para conseguir jogar no mesmo nível que os outros jogadores. Eu só queria adicionar ao que a Bianca falou, super correto, adaptar a comunicação a cada público, mas eu acho que a gente, para ser inspiração para outras empresas, a gente precisa parar, a gente fala muito para os convertidos, a gente precisa trazer para essa mesa as empresas que ainda não estão com a agenda de plano de transição climática e descarbonização, porque a gente precisa de todo mundo, não temos mais tempo, né? A gente precisa de todo mundo trabalhando na direção correta. E acho que COP30 é uma oportunidade das empresas que já têm essa agenda avançada, que está mostrando uma agenda com biodiversidade, transição climática e pessoas juntos, se unirem para contar um pouco da história do Brasil que dá certo, para que a gente traga firmeza, para que investidores olhem para a gente e falem, meu, vale a pena investir, vamos escalar o que está sendo feito. Perfeito, Ângela. E já caminhando aqui para o nosso final, me surpreendi muito positivamente com o Azerbaijão, né? Tive aqui já 2 vezes esse ano, né? A primeira em julho, né? A segunda agora. É uma COP muito bem organizada, uma COP muito bem estruturada, né? Diria até que, em termos de estrutura, foi a melhor COP que eu já frequentei, né? Acessos rápidos, infraestrutura impecável. Então, acho que teve aí um trabalho muito bem entregue, né? Mas queria ver também a percepção de vocês em relação não só a estrutura, mas o que está sendo encaminhado aqui em termos de COP, de negociações, né, de temáticas, e também aí o recado final que vocês gostariam de deixar aqui dentro do nosso painel. E eu vou voltar com você, Ângela. Também saio daqui super bem impressionada, estou adorando o país, espero conhecer um pouco mais, mas é uma COP que está sendo muito fácil, né, da gente andar. Acho que a principal agenda que eu espero sair daqui é cada vez maior alinhamento entre as agendas de biodiversidade, clima e social, rumando para o mesmo lugar e acho que facilitando a vida de todo mundo, mas também potencializando a agenda. Perfeito. Tanei, por favor.
que, claro, nós estamos tendo uma COP positiva aqui em Baku, que vai fluir suavemente para a COP 30 em Belém, em termos das discussões da adaptação e mitigação, em termos que temos de comprometimentos quantificáveis, coletivos, em termos aqui do Stocktake global, em termos de mercados globais. Houve discussões muito interessantes e, em termos de mercado de carbono, houve algum progresso, um avanço, e que é um assunto importante na minha visão, que vai ajudar vários setores globalmente para serem um pouco mais agressivos na sua jornada de descarbonização. Eu acho também que essa COP também conseguiu transmitir a mensagem de levar em conta a realidade de cada país, que estava no comunicado da última COP. Tudo bem, vamos nos afastar de combustíveis fósseis, vamos triplificar a eficiência energética, considerando, ao mesmo tempo, as circunstâncias e realidades de cada país. Exatamente isso que diz no comunicado final da COP 28. Vamos fazer o nosso papel em termos de contribuir para lutar contra a mudança climática. Nós temos que nos lembrar que a contribuição do Azerbaijão ao aquecimento global, comparado com muitas outras economias maiores, tem sido pequena. E, com isso, temos muita confiança na direção que seguimos de atingir os nossos objetivos especificados no documento das NDCs, e o próximo será muito mais ambicioso, e nós teremos um papel de catalisador para todos os setores da economia para analisar essas questões de forma séria. O Azerbaijão tem vantagens em termos de disponibilidade de financiamento, baixo nível de dívida exterior comparado com o nosso PIB, nos coloca numa posição vantajosa comparada com outros países do mundo. E, no final das contas, essa é uma economia que é industrial. Petróleo e gás têm um papel importante aqui, a infraestrutura já existe e há competências que podem ser transferidas em termos de engenharia, que podem ser transferidas do setor de óleo e gás para o setor de energias renováveis. Eu estou mais otimista, mas ao mesmo tempo eu entendo que todos devem agir mais rápido do que agimos até agora. É a honra de fechar. Maravilhoso. Bom, muito obrigada. Eu acho que, assim, concordo com tudo que já foi falado. Para falar uma coisa nova, eu estou bastante ansiosa para a questão de financiamento. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente tem para poder ter regras claras para manter a relevância local, falada pelo Teimur, mas também criando um padrão global para a gente conseguir, de fato, ir na direção, todos na mesma direção, né? E aí, acho que a mensagem que eu dou, assim, para finalizar, é que muitas vezes eu escuto, não, mas a gente tem que ter a COP da implementação, a COP da ação. E eu fico aqui pensativa que a ação acontece todo dia, né? A gente tem casos práticos que estão acontecendo em todas essas jurisdições e que acontecem todos os dias. Então, por que não, na verdade, a ação ser o que é entre as COPs? Para a gente poder, de fato, implementar as estratégias que são necessárias, integrar natureza, clima e social, e na COP30 a gente conseguir trazer, de fato, o que foi implementado, e não trazer, de novo, uma esperança para a ação acontecer. Chega de plano e vamos implementar, não é isso? Bom, obrigado, Ângela, Temei, Bianca, muito obrigado. Fechamos aqui o nosso painel.